Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre PIB, né, que é a medida econômica para mensurar aí o crescimento econômico de um determinado país, de uma determinada região, um determinado tempo, né? Que está aí dentro de um dos objetivos da macroeconomia, que é promover o crescimento econômico. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa sigla, o que significa, tá bom? Bom, então aqui a definição diz o seguinte, deixa eu pegar aqui meu cursor, fala que PIB é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um período de tempo. Ou seja, eu vou pegar esses serviços que são prestados ou esses bens que são prestados, esses bens que são produzidos, eu faço a soma de toda a lucratividade que se teve, né, em vender este produto, em vender este serviço, eu faço a somatória e projeto para dentro aí da economia do país, né? Então, eu estou falando isso em termos monetários. E aí, a questão importante aqui é que a gente está falando sempre em bens e serviços finais, aqueles acabados. Então, por exemplo, eu posso ter um pão francês, né? Só que para eu produzir o pão francês, eu preciso comprar a farinha de trigo e depois vender o pão francês. Então, eu falo sempre sobre a venda do pão francês, tá? Eu não vou somando a lucratividade que se teve em cima da venda da farinha, eu não vou somar a lucratividade que se teve em transporte, por exemplo, rodoviário, não sei, então, para transportar essa farinha. Então, eu tenho, né, que somar simplesmente os bens finais, tá? Ou os serviços finais. Eu vou deixar para vocês disponível um vídeo bem simples para entender por que dessa questão de ser sempre os finais. Mas imaginem o seguinte, eu estou computando quanto que eu lucrei a partir da venda de um serviço, a partir da venda de um produto, o quanto que existe de lucratividade, quanto que o país está ganhando com exercendo tal atividade, tá? E aí a gente pode falar sobre o PIB em um determinado tipo de tempo. Então, eu posso pensar um PIB trimestral, um PIB anual, eu posso pensar um PIB mensal e uma determinada região. Então, eu posso falar o PIB nacional, então PIB do Brasil, PIB dos Estados Unidos, ou eu posso falar o PIB de São Paulo, né? Então, eu posso aí também concentrar a região em que eu quero aí calcular o PIB, tá? Então, o PIB, ele é um indicador para medir a atividade econômica, então ele mede o crescimento econômico, ou seja, em valores monetários, né? E quem faz esse cálculo é sempre o IBGE, tá bom? Então, isso significa PIB. Bom, uma vez definida o que é PIB, né, essa sigla, agora nós vamos entender um pouquinho o que significa esse dado, né, dentro da nossa economia geral, né, economia brasileira e economia mundial. Então, eu peguei aqui um dado que fala o seguinte, que a economia brasileira cresce 1,1% em 2019. Então, comparado aos anos anteriores, de 2018, né, 2017, enfim, do 2019 comparado com o ano anterior, o Brasil cresceu 1,1%. Então, eles avaliam quantos em termos monetários, em dinheiro, que a economia brasileira faturou, e aí você apresentou um crescimento de 1,1% também em termos monetários. E nós, basicamente, analisamos aí o dado de PIB, normalmente aí via percentual. A partir dos dados, então, de PIB, como mostrado no slide anterior, então eu consigo aí falar para vocês, bom, em 2019 o Brasil teve um crescimento de 1,1, né? Em 2018 o Brasil teve um crescimento de 1,3. Em 2017 o Brasil teve um crescimento de 1,3. Então isso significa que em 2017, 2018 o Brasil cresceu mais e em 2019 o Brasil cresceu menos, né?
Além dessa informação, desculpa, a gente também consegue verificar essas duas questões importantes aqui, que ao invés da gente encontrar um crescimento econômico, pelo contrário, a gente percebeu uma queda desse crescimento. Então, ao invés dos produtos vendidos, dos serviços prestados apresentarem uma certa lucratividade e um certo valor em termos monetários para o país, não, foi deixando de apresentar, né? Então, significa que em 2015 o Brasil não cresceu, pelo contrário, ele teve uma queda de 3,5%, em 2016 teve outra queda de 3,3%. E no Brasil a gente consegue entender por quê? Porque a nossa economia, ela lida diretamente com a parte política, né? Então, se a gente lembrar, esse ano foi o ano do impeachment da Dilma, o ano em que o Michel Temer assumiu o país. Então, realmente foi um período de estagnação, um período muito complicado para o país em termos econômicos. E a partir dos dados de PIB, a gente consegue visualizar essa realidade. E aí, né, a gente também consegue traçar o PIB, então esse azul, né, a linha azul, está falando como é que foi o comportamento do PIB, então aqui a gente está falando daquilo que eu falei do não crescimento, e aqui um crescimento, e eu também consigo analisar o PIB per capita, ou seja, eu faço a somatória desse total em dinheiros e divido pelo número da população. E aí eu sei quanto de dinheiro tem para cada pessoa, para cada brasileiro aqui no caso, né? Considerando o país. Então, a gente percebe, né, que ele se comporta justamente muito parecido com os dados de PIB. Então, se há queda, também há uma queda do PIB per capita. Se há um aumento, há também um aumento do PIB per capita. A somatória do PIB, ela se dá por setores. Então, aqui eu só coloquei uns exemplos, né, para mostrar o seguinte, se divide os produtos e os serviços prestados, né, em setores. Então, por exemplo, no setor do agronegócio, que é esse aqui, o que está mostrando? Que em 2016 ele apresentou uma queda. Então, só no setor de agronegócio, o PIB do Brasil foi menos 3,3, mas no setor de agronegócio foi pior ainda, né? Então, ele deixou de ganhar aí mais do que o próprio PIB do Brasil. Quando a gente compara lá em 2017, 2018 e 2019, olha só 2017 como teve um aumento importante aí do agronegócio. Então significa que só no setor de agronegócio, em 2017, por mais que o nosso PIB não tenha crescido tanto, mas no setor de agronegócio despontou, né, para 14,2%, tá? Bom, aí a gente também tem o setor da indústria também vem mostrando aí, né, um crescimento tímido, mas vem mostrando um crescimento, e no setor de serviços também vem mostrando um crescimento dentro dessa área, né? Mostrando também que em 2016 nós tivemos queda, né, de todos os setores, e por isso que culminou aí num PIB final negativo, né? Ao invés de ter um crescimento, nós tivemos aí uma queda desse PIB. Com o dado de PIB também, nós podemos fazer uma comparação entre os países para saber como é que está a economia em termos de crescimento entre os países. Então, aqui a gente pode perceber que a Armênia, comparado, né, 2018 com 2019, apresentou realmente um crescimento de quase 8%, a China de 6% e o Brasil 1,2%. Né? Então, a gente consegue aí ter uma análise geral de acordo com o crescimento econômico aí dos países.
Podemos também, como eu falei para vocês, entender um pouquinho do PIB por região. E se nós pegarmos os estados brasileiros, então, por exemplo, a gente tem aqui São Paulo, né? É onde se tem o maior PIB e ele representa aí quase 11% do PIB nacional. Então, aí é bastante coisa. Como segundo, nós temos o Rio de Janeiro, aí tem uma arrecadação aí em torno de 320, quase 21 bilhões e representa aí 5,5% quase, né, do PIB brasileiro. Então, esse slide está mostrando essa divisão aí também por regiões, por estados brasileiros. Bom, e para finalizar essa primeira parte, né, então para pegar dados mesmo monetários, então em 2019, que foi o ano passado, o PIB do Brasil foi em torno de 7,3 trilhões de reais. Aí, né, comparado ao PIB do quarto trimestre de 2019, que ficou aí 1,9 trilhões, então isso significa, né, o quanto que rendeu mesmo. E o PIB per capita no Brasil significa, né, isso em 2017, que era em torno quase 32 mil. E pegando dados mais atuais, mostra que o PIB per capita aí, comparado, né, 2018-2019, ficou aí em torno de 34 mil reais. Então, isso significa que houve realmente uma melhora de dinheiro aí disponível para poder circular entre as famílias brasileiras, né? E isso representou, então, que nós mostramos um crescimento de 1,1%, certo? Bom, aí das próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre PIB per capita e comparar o PIB per capita brasileiro. Vou falar um pouquinho a respeito do PIB e a questão da pandemia de coronavírus e quais são, né, as características para se gerar aí um aumento do crescimento econômico, tá bom? Até daqui a pouco.